Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria poder estarmos aqui uma vez mais nessa igreja, com esse povo querido e abençoado, cheio de Deus, para juntos glorificarmos a Deus. Que Deus nos abençoe de maneira toda especial. Ao pastor Luiz Brito, que Deus possa abençoar grandemente, pastor presidente deste campo, que Deus possa continuar, pastor, prosperando sua vida, seu ministério, dando sempre força, graça e saúde, a sua esposa também. Gratidão sempre por consentir nós daqui estarmos, né? Pastor Alain, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua esposa, todos os obreiros aqui, que as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre a vida dos amados irmãos. Queridos, quarta noite da semana profética, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Dr. Lucas. Lucas capítulo 15, um texto conhecidíssimo de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Como é gostoso chegar num ambiente onde a presença de Deus tem liberdade, onde a presença de Deus é sentida. E nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite. Lucas capítulo 15, verso 17. Lucas 15 e 17. Quem achou pode dizer amém? Amém. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Querem estar assentados, queridos? Deus abençoe. Amados, nós estamos diante de uma passagem bem conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. Uma passagem pregada, ministrada. E o Senhor me levou para esta noite, para essa casa, para essa oportunidade, a esse texto. Nós estamos diante desse capítulo 15 de Lucas, aonde podemos observar que existe 3 parábolas neste capítulo. Existe a parábola da ovelha perdida, existe a parábola da dracma e existe a parábola do filho pródigo. É interessante notar que o capítulo 15 vai começar dizendo que chegaram-se a ele os publicanos, chegaram-se a ele
os pecadores para ouvi-lo, para ouvir. O versículo 2 do capítulo 15 vai dizer: e os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Observa que as pessoas foram até Jesus para ouvi-lo. E quando chegaram ali os publicanos e os pecadores, aqueles que lá estavam, os fariseus de plantão, os escribas, murmuravam, começavam a falar, começava a murmurar de ver aquelas pessoas próximas de Jesus. Jesus, sabendo disso, ele lhe propôs essa parábola, ou essas parábolas. E Jesus vai propor essas 3 parábolas que ora eu já disse. Porém, nós vamos meditar um pouquinho nessa parábola, onde fala de um pai que tinha 2 filhos. E nós vamos ver que o mais moço, mais novo, ele decide viver uma vida por conta própria. Ele achou que a casa do pai não estava bom para ele. Ele achou que a casa do pai perdeu a graça. Ele achou que a casa do pai não tinha mais sentido. Ele achou que a casa do pai era sempre as mesmas coisas, a rotina, sempre as mesmas coisas. Para isso ele vai exigir do pai a parte da fazenda, a parte da herança, a quem ele tinha direito, ou a quem ele tinha direito. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, melhor dizendo, nessa parábola: e reunindo todos os seus bens, depois de alguns dias depois, ou poucos dias depois disso, ele reúne tudo e se vai. Observa que você vai observar no versículo de número 12 do capítulo 15, que a herança é dividida, não é dada só a um, mas é dado, a Bíblia vai dizer que é repartida, e repartiu por eles a fazenda. Não deu só a um, foi repartido por eles a fazenda. Dá-se a entender que o outro também recebeu a sua parte. Porém, o mais moço pega tudo que tem depois de alguns dias e vai, se despede. Imagina só comigo aqui agora a dor do pai. Não bastasse já partir a herança que ele pediu, a herança que ele quis, agora o pai tem que lidar com a dor da separação. Com a dor da separação. Imagina a dor desse pai. Imagina o sofrimento desse pai. Imagina a angústia desse pai. Quem é pai, quem é mãe sabe o que é isso, o que é a dor de um filho ir embora, de um filho sair de casa. Um pai, uma mãe sabe o sentimento que é estar longe do filho ou da filha. 2019, quando o meu filho foi para a escola pela primeira vez, o meu filho caçula, o Nicolas, tinha 4 anos, e ele foi para o pré, 1h da tarde, para 5h da tarde buscar novamente. Levei minha esposa, ela entrou no colégio, na escolinha ali, deixou ele. Quando ela voltou, entrou no carro, daqui a pouco eu olho para ela, ela está chorando. Aconteceu alguma coisa? Bateram no Nicolas? Bateram em você? Não. Tadinho, fiquei com tanta dor. Estou acostumado. Vem, calma, filha. 5 anos já vim buscar ele. 15 para 5 nós na volta. Então esse é o sentimento de mãe. Esse é o sentimento de pai. Imagina você que é pai, a dor desse homem, e ver o seu filho ir embora por conta ou por sua vontade do filho e contra a vontade do pai. E ele assim foi, aproveitando os seus bens, de forma irresponsável. Vocês conhecem toda a história.
Quando ele tinha dinheiro, tinha amigo. Enquanto ele fazia um churrasco, ele tinha amigos. Enquanto ele pagava alguma coisa, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha bens, ele tinha amigo. Mas de repente acabou na miséria. E quando acaba na miséria, o que acontece? Acaba-se o dinheiro, acaba os amigos. Os amigos se vão também. E para piorar a situação desse jovem, desse filho, a região onde ele estava foi afetada por uma grande crise. A fome atacou. Percebe que esse rapaz, ele vai agora procurar emprego e não acha. Acha apenas de servente, de campeiro, trabalhar para apacentar porcos. Imagina só o sofrimento desse filho em saber que na casa do pai ele tinha o café da manhã, em saber que na casa do pai ele tinha o seu quarto. Imagina o filho saber que na casa do pai ele tinha a sua cama. Imagina esse filho lembrar que na casa do pai ele tinha com que se cobrir. Imagina esse filho lembrar que na casa do pai, se não tivesse ar-condicionado, tinha um ventilador. Imagina esse filho agora lembrar que na casa do pai, por volta de meio-dia, tinha almoço na mesa. Imagina a dor desse menino em saber que na casa do pai tinha janta. Queridos, eu venho lhe dizer, veja bem, vemos que sem a presença do pai, o filho não consegue viver em crise. Longe da casa do pai, o filho não consegue viver. É tanto que ele começa a lembrar da casa do pai, não das regalias da casa do pai, mas do jornaleiro, do jardineiro, dos trabalhadores da casa do pai. Ele diz: olha, os trabalhadores da casa do meu pai, lá tem abundância de pão, lá tem pão e eu padecendo, lá tem alimento e eu querendo comer o que sobra, o que é resto, comida de porcos. Imagina só o sofrimento. Esse menino entende que longe da casa do pai ele padece. Ele entende que longe da casa do pai o filho sofre necessidade. Longe da casa do pai não dá para se viver. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? É uma semana profética. E você vai entender o que Deus tem para a tua vida nesta noite. Eu venho da parte de Deus nessa quarta-feira profetizar para a tua vida e para quem recebe. O Senhor tem algo novo para a tua vida. 2023 será um ano de coisas novas. Quem recebe esta palavra, levante a mão e glorifique. Se você puder me ajudar no retorno aqui, querido, depois o teu pastor te paga uma cota. Se puder só no retorno, nem que se abaixa para a igreja para não ficar alto, mas o retorno, por bondade, eu sou meio surdo. Queridos, eu venho dizer que na tua vida as coisas não vão terminar como começou. Epa, 3 irmãs ouviu, entendeu? Aleluia. Um obreiro aqui atrás se recebeu, entendeu? Eu vou repetir, na tua vida as coisas não vão terminar como começou. Talvez começou ruim, mas essa noite eu venho lhe dizer, não vai terminar ruim. Começou embaixo, mas não vai terminar embaixo. Começou mal, mas não vai terminar mal. Chegou aqui com dor, mas não vai sair com dor. Chegou triste, mas não vai sair triste. Você recebe essa palavra. Deus tem muito mais para realizar ainda na sua vida e no seu ministério. Deus ainda tem muito mais. A política lá fora pode até assustar alguém, mas quem tem Deus não tem medo. Quem tem Deus
profética. Só quem está em pé. Com esta parábola, eu aprendo que houve tempo de renovo. Um tempo de renovo para o filho e um tempo de renovo para o pai. E eu quero pontuar algumas coisas frisando o pai. E aí vocês conhecem muito bem a história. E nós temos, o filho vai, pede, quebra a cara. Quando ele se dá por si, ele retorna. Imagina só, queridos, entendam uma coisa. Há um tempo de renovo para a tua vida. Há um tempo de renovo para a tua casa. Há um tempo de renovo para o teu coração. Há um tempo de renovo. Deus tem coisa nova para você. Para receber o novo. Eita, aleluia. É tirar o que é velho. Para receber a glória. Aleluia, aleluia. Deus tem renovo nesta noite para a tua vida. Quem recebe, eu estou sentindo, aleluia, que está chegando uma novidade. Foi cantada aqui. Eu estou sentindo, pastor Alan. Eu estou sentindo, obreiros. Eu estou sentindo, igreja. Eu venho profetizar, pastor Luiz, que tem coisa nova. Deus tem renovo para a tua vida. Deus tem renovo para a sua vida. E para este pai dessa parábola que vivia um vazio, com uma tristeza pelo filho que se foi, que não sabia onde estava e nem por onde andava. Imagina a dor do pai levantar pela manhã, se era costume de família unida, tomar um café junto e o pai olhar para a cadeira, para o canto onde o filho mais novo sentava e não ver ele. Imagina a dor do pai. Imagina, por mais duro, mais grosseiro, mais bruto que o pai seja, mas o pai tem sentimento. Talvez ele não demonstre, mas imagina só olhar para a cadeira e dizer: onde ele está agora? Aonde ele está dormindo? Imagina o pai passar na porta do quarto, olhar e dizer: aonde ele está essa hora? Imagina a preocupação desse pai. Imagina só a dor, o vazio, a tristeza pelo filho que se foi. E nessa parábola eu quero meditar somente na volta do filho que perdeu tudo que tinha. Vamos meditar no pai que esperava o seu filho voltar. Pensa no pai que precisava de um renovo de alegria, porque a tristeza permeava aquele coração. Renovo de ânimo, porque talvez era um pai que fazia suas atividades, porém se encontrava desanimado por não saber onde o filho estava. Pois esse pai deveria estar triste pela atitude, pela forma como seu filho abordou quando foi lhe pedir a herança. Quando o filho vai pedir a herança, o pai sente o seu coração rasgado, pois fazenda, bem, herança só se divide quando igreja? Quando morre. Só se divide herança quando? Morre. Ou só recebe herança quando? Morre. Você está entendendo? Alguém só recebe a herança quando o pai ou a mãe morre. Esse menino, ele tem uma atitude que machuca o pai. Era a mesma coisa dele estar dizendo assim: ó, chega, pai, não dá mais. Esse pai sente-se a dor. Era como se o filho estava dizendo: eu quero a herança, porque para mim o senhor já morreu. Eu quero a minha herança, porque não dá mais para ficar aqui. Imagina a dor deste pai, imagina só, olha só, imagina a dor desse
pai, porque se herança só se dividia, só se dava quando morria, para ele está dizendo: para mim o senhor morreu. Mas o pai dá herança. Porém, aleluia, ele vai e perde mais um dia, não sei quanto tempo, se for 1, 2, 5, 10, 20 anos, não sei quanto tempo, mas um dia o filho volta. Aleluia. Um dia a alegria volta, um dia o renovo chega. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está esperando um renovo na tua vida, mas eu quero profetizar nesta noite para esta semana, aleluia. Se você crê, um renovo está chegando. Se você crê, um milagre está chegando. Eu prego para alguém que crê nessa noite. Eu prego para alguém que crê nessa noite. É ano de colheita, é ano de vitória, é ano de mudança. O Senhor me deu essa palavra para o campo de Nova Esperança, e eu sinto de pregar aqui nesta noite para esta igreja. É um tempo de renovo, é um tempo de colher. Você crê, você crê, você crê? Só quem crê, levante a mão, abre a boca para adorar o nome dele. Jesus, ele não só renova, mas ele é o próprio renovo. Ele só não renova porque ele é o próprio renovo. Se Jesus é o renovo, ele entrou aqui dentro dessa casa. Aleluia. Se Jesus é renovo, aleluia, ele vai entrar na tua família. Se Jesus é renovo, e ele é. E se você quer, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Renovo espiritual, renovo das suas forças. Recebe renovo, querido. Recebe renovo, aleluia. Recebe renovo espiritual. Talvez você já estava cansado, cabisbaixo, dizendo: não dá mais, não dá mais. Eu estou pensando em desistir,